Nos últimos anos, o Brasil assistiu a uma sequência de casos envolvendo adolescentes que chocaram o país. Cão comunitário morto por jovens de classe alta. A jovem vítima de abuso coletivo. Adolescentes entrando armados em escolas. Menores envolvidos com tráfico, assaltos e homicídios. E toda vez que um caso desses acontece, a mesma discussão volta. A culpa é da minoridade penal? Mas existe um detalhe importante nessa história. Nem todos esses adolescentes vieram da pobreza extrema. Nem todos cresceram dentro do tráfico. Nem todos foram abandonados pelo Estado. Alguns tinham estrutura familiar, dinheiro, escola, conforto. Então talvez o problema seja maior do que simplesmente pobreza ou falta de punição. Porque a verdadeira pergunta é: o que está acontecendo com os jovens? Quando um crime grave é cometido por um adolescente, a reação da sociedade costuma ser imediata. De um lado, vem a revolta, tem que reduzir a maioridade penal. Tem que responder como adulto. Não pode cometer crime grave e sair sem consequência. Do outro lado, vem outro argumento. Punição sozinha não resolve. Esse jovem precisa ser reeducado. O problema começa antes do crime. E é aqui que a discussão fica complicada, porque os dois lados tocam em pontos reais. A população tem razão em cobrar resposta quando uma vítima sofre violência. Ninguém pode tratar crime cometido por menor como se fosse brincadeira. Mas também é verdade que nem todo adolescente entra no crime pelo mesmo motivo. Existe o jovem aliciado pelo tráfico. Existe o adolescente influenciado por grupo. Existe aquele que age por crueldade. Existe aquele que busca status. Existe aquele que cresceu em ambiente violento. E existe também o jovem de classe média ou alta com acesso à escola, família e conforto, que mesmo assim participa de crimes graves. Então reduzir tudo a uma frase como é falta de oportunidade, ou é falta de cadeia, talvez seja simples demais para um problema tão complexo. A pergunta que precisa guiar esse vídeo é outra. Antes de discutir apenas a punição, precisamos entender por que tantos adolescentes estão cruzando essa linha tão cedo. Uma das frases mais repetidas quando esse assunto aparece é: no Brasil, menor não dá em nada. Mas isso não é totalmente verdade. Pela legislação brasileira, adolescentes não respondem criminalmente como adultos. Inclusive, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor não comete crime. A lei usa o termo ato infracional. E quando esse ato infracional acontece, o adolescente pode receber medidas socioeducativas. Nos casos mais graves, a principal delas é a internação. Hoje, no Brasil, o tempo máximo de internação para um adolescente é de 3 anos, independentemente da gravidade do ato cometido. E é justamente aqui que começa uma das maiores críticas da população. Porque, para muita gente, é difícil aceitar que crimes extremamente graves possam ter uma punição considerada tão branda quando comparada às penas aplicadas a adultos, principalmente em casos envolvendo homicídios, estupros, latrocínio, tortura, participação em facções ou ataques violentos que chocam o país. E é importante deixar claro: internação não significa simplesmente ficar solto. Mas também é verdade que, em muitos casos, a sociedade enxerga essas medidas como insuficientes diante da gravidade de certos atos. E isso alimenta diretamente o debate sobre redução da maioridade penal. Porque a pergunta passa a ser: essas medidas realmente recuperam o adolescente ou acabam transmitindo uma sensação de impunidade? Quando a gente compara o Brasil com outros países, percebe uma coisa importante: não existe um único modelo no mundo. Cada país trata adolescentes infratores de uma forma diferente, dependendo da sua cultura, da sua legislação e da forma como enxerga punição e recuperação. No Brasil, menores de 18 anos não respondem criminalmente como adultos. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles praticam ato infracional. Nos casos mais graves, a principal medida é a internação. E aqui existe um ponto central do debate. O tempo máximo de internação no Brasil é de 3 anos, independentemente da gravidade do ato cometido. Ou seja, mesmo em casos de homicídio, latrocínio, estupro ou crimes extremamente violentos, o limite legal continua sendo de 3 anos de internação socioeducativa. Nos Estados Unidos, o sistema muda de estado para estado. Mas em muitos casos,
adolescentes podem ser julgados como adultos quando cometem crimes graves. E aí as penas podem chegar a décadas de prisão, inclusive prisão perpétua em alguns estados, embora a Suprema Corte americana tenha proibido prisão perpétua obrigatória para menores sem possibilidade de revisão. Na China, a responsabilidade penal normalmente começa aos 16 anos. Mas adolescentes entre 14 e 16 anos já podem responder por crimes graves como homicídio, estupro, roubo e tráfico de drogas. Dependendo do caso, as penas podem chegar à prisão por tempo indeterminado e até prisão perpétua. Em crimes extremamente graves, a legislação chinesa permite responsabilização ainda mais cedo. Em Cuba, a responsabilidade penal começa aos 16 anos. O sistema cubano afirma priorizar a reeducação, mas adolescentes envolvidos em crimes graves podem receber penas de muitos anos de privação de liberdade, podendo ultrapassar 10 anos dependendo do caso e da idade do infrator. Ou seja, até países com sistemas políticos completamente diferentes reconhecem que adolescentes precisam receber tratamento jurídico diferente dos adultos. A diferença está no peso da punição. E quando a população brasileira olha para casos extremamente violentos sendo limitados a no máximo 3 anos de internação, muita gente passa a acreditar que o sistema atual não consegue gerar medo real das consequências. E aqui entra uma parte importante dessa discussão, que a ciência realmente diz sobre redução da maioridade penal. Porque muita gente trata esse assunto como algo simples. É só aumentar a punição que o crime diminui. Mas os estudos internacionais mostram que a realidade é bem mais complicada. Em 2025, um estudo publicado no Journal of Quantitative Criminology, uma das principais revistas científicas da área criminal, analisou o caso da Dinamarca. O país havia reduzido temporariamente a idade mínima de responsabilização criminal de 15 para 14 anos. Os pesquisadores acompanharam os efeitos reais dessa mudança sobre adolescentes envolvidos em crimes. E o resultado chamou a atenção. O estudo não encontrou redução geral da criminalidade juvenil. E entre adolescentes que já tinham histórico infracional, houve aumento da reincidência. Ou seja, punição mais dura sozinha não resolveu o problema. Mas a discussão não termina aí. Outro estudo, publicado em 2025 na revista Journal of Economic Behavior e Organization, analisou como adolescentes reagem ao aumento do risco de punição criminal. Os pesquisadores encontraram evidências de que alguns jovens realmente podem evitar determinados crimes quando percebem consequências mais severas. Então a própria ciência mostra um cenário complexo. Alguns adolescentes parecem responder ao medo da punição, outros não. E isso talvez aconteça porque nem todos entram no crime pelo mesmo motivo. Quando a gente fala em adolescentes no crime, muita gente tenta encontrar uma única explicação. Mas a verdade é que não existe um único caminho. Existem adolescentes que são puxados para o crime pela vulnerabilidade social, pela falta de oportunidade, pela ausência familiar e pela presença constante de facções no território onde vivem. Para esses jovens, o crime aparece como promessa de dinheiro rápido, proteção, pertencimento e status. No tráfico, isso fica ainda mais claro. O adolescente muitas vezes é usado porque chama menos atenção, porque obedece mais facilmente, porque busca pertencimento e porque sabe que a consequência legal para ele é diferente da consequência para um adulto. Mas isso não explica todos os casos, porque também existem adolescentes de classe média e alta envolvidos em crimes graves, agressões, abusos, crueldade contra animais, ameaças e ataques planejados. E nesses casos, a explicação não pode ser apenas pobreza. É aqui que entra um elemento cada vez mais preocupante, a internet. Nos últimos anos, investigações policiais passaram a revelar grupos organizados em plataformas como Discord e Telegram, onde adolescentes eram incentivados a cometer diversos tipos de violência. Na internet brasileira, muitos desses grupos ficaram conhecidos como panelas. Segundo investigações da Polícia Civil e do Ministério Público, alguns desses grupos envolviam incentivo à automutilação, divulgação de pornografia infantil, violência contra animais, humilhação coletiva, ameaças, estupros virtuais, planejamento de ataques e desafios envolvendo crimes reais. E talvez o ponto mais importante seja este: muitos dos adolescentes envolvidos nesses ambientes não viviam em extrema pobreza. Alguns tinham acesso à escola, internet, videogame, conforto e estrutura familiar. Ou seja, isso quebra a ideia de que criminalidade juvenil sempre nasce apenas da falta de dinheiro. Em muitos casos,
O que aparece é outra coisa: influência de grupo, desejo de aceitação, anonimato online, banalização da violência, perda de empatia e a sensação de que tudo virou entretenimento. Dentro desses grupos, adolescentes eram incentivados a provar coragem, crueldade e submissão ao grupo. E isso ajuda a explicar por que alguns jovens acabam cruzando limites que anos atrás pareciam impensáveis, porque hoje o aliciamento não vem só do tráfico. Às vezes ele vem da tela do celular, do algoritmo, do grupo privado, da comunidade online, da necessidade de aprovação. Então, quando a gente pergunta o que atrai adolescentes para o crime, a resposta não pode ser simples. Não é só pobreza, não é só falta de punição, não é só família, não é só internet. É a soma de vários fatores que, em determinados jovens, pode virar violência real. Mas existe uma linha de pensamento que defende exatamente o contrário do que vimos até agora. Para muitos pesquisadores, policiais, juristas e especialistas em segurança pública, o aumento da criminalidade também pode estar ligado à sensação de impunidade. E uma das teorias mais conhecidas sobre isso é a chamada Broken Windows Theory, ou Teoria das Janelas Quebradas. Essa teoria foi apresentada em 1982 pelos cientistas sociais James Key, Wilson e George Kelly em um artigo publicado na revista The Atlantic. A ideia central era a seguinte: quando pequenas desordens começam a ser toleradas, pichações, vandalismo, pequenos furtos, violência banalizada e comportamentos criminosos sem resposta rápida do Estado, isso transmite uma mensagem perigosa, de que não existe controle. E segundo os autores, esse ambiente favorece o crescimento de crimes mais graves. A teoria ganhou repercussão mundial nos anos 1990, principalmente em Nova York, durante a gestão do prefeito Rudolph Giuliani e do comissário William Bratton. Na época, a cidade adotou políticas de tolerância zero, aumentando a repressão a pequenos delitos, desordens urbanas e crimes de rua. E os defensores dessa linha afirmam que o endurecimento da atuação policial e o aumento da percepção de risco ajudaram na forte queda da criminalidade registrada naquele período. E é justamente aqui que muita gente conecta essa teoria ao debate sobre adolescentes no crime. Porque para os defensores do endurecimento penal, quando o Estado demonstra fraqueza ou consequências consideradas brandas, parte dos jovens passa a enxergar o crime como algo de baixo risco. Principalmente em crimes impulsivos, praticados em grupo ou ligados à busca por status, desafio e sensação de poder. Nessa visão, aumentar a responsabilização poderia elevar o medo das consequências, reduzir a sensação de impunidade e dificultar o recrutamento de adolescentes pelo tráfico e por organizações criminosas. Mas mesmo dentro dessa linha existe uma discussão importante. Até que ponto punição mais dura realmente transforma comportamento e até que ponto ela apenas reage ao problema depois que ele já aconteceu. Depois de tudo isso, fica claro por que esse debate gera tanta divisão. Existe um argumento forte a favor do endurecimento penal. Se o crime organizado usa adolescentes porque sabe que a resposta jurídica é diferente, aumentar as consequências poderia reduzir parte desse recrutamento, principalmente em crimes ligados ao tráfico, facções e violência organizada. E quando a população vê crimes extremamente graves sendo limitados a poucos anos de internação, cresce a sensação de que a resposta atual não é proporcional à gravidade de alguns casos. Mas também fica claro que punição sozinha não resolve o problema. Porque o adolescente que entra nesse caminho hoje não está sendo influenciado apenas pela rua. Ele também está sendo influenciado pela internet, por grupos online, por violência banalizada, por busca de status e por comunidades que transformam crueldade em entretenimento. Então talvez o debate não devesse ser punir ou prevenir. Talvez a discussão correta seja como fazer os dois ao mesmo tempo. Quando um adolescente aparece envolvido em um crime grave, todo mundo olha para o momento final da história. O vídeo, a notícia, a prisão, a apreensão. Só que quase sempre aquele adolescente já vinha sendo influenciado há muito tempo, às vezes pelo tráfico, às vezes pela internet, às vezes por grupos violentos, às vezes pela busca por status, pertencimento ou poder. E talvez seja isso que torna essa discussão tão complicada. O Brasil precisa decidir qual tipo de resposta quer dar para crimes graves cometidos por adolescentes. Uma resposta mais dura,
mais preventiva ou uma mistura das duas. O que parece difícil de negar é que o problema mudou. Hoje o recrutamento pode acontecer na rua, mas também dentro de um quarto através de um celular. E enquanto isso continuar acontecendo, o debate sobre maioridade penal vai continuar voltando toda vez que um caso chocar o país. Agora eu quero ouvir sua opinião. O endurecimento das penas ajudaria a reduzir esses crimes? Ou o problema começa muito antes da punição? E antes de encerrar o vídeo, eu quero agradecer aos membros do canal que ajudam esse conteúdo a continuar existindo. O apoio de vocês faz diferença de verdade. E se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo discussões importantes como essa, sempre com análise, contexto e responsabilidade.